Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai dar prosseguimento aqui à nossa caravana do UVG. Quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal, sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos, né, explorando aqui capítulo a capítulo, né, pensando aqui o que é mais interessante da lore, do sistema, enfim, para vocês conhecerem um pouquinho melhor como é que funciona o UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, RPG publicado aqui no Brasil pela nossa editora parceira Retropunk. Então, se liga no movimento que hoje tem mais um capítulo. Então olha só, pessoal, o assunto do nosso vídeo de hoje vai ser esse capítulo aqui de bens e negócios, tá? Quem está acompanhando a nossa série do VG sabe que basicamente qual é a premissa do jogo, né? Você vai explorar as pradarias ultravioletas, né, com diversas áreas de interesse, diversas possibilidades de encontros e aventuras malucas, bizarras, mas em princípio você faz parte de uma caravana, né? Nós comentamos um pouquinho sobre caravanas no vídeo anterior, e essa caravana, via de regra, né, pode ter outros objetivos, mas um dos principais é realizar comércio, realizar negócios, né, descobrir rotas comerciais, ganhar dinheiro de alguma maneira, tá? Eu comentei também no vídeo anterior que, particularmente, eu não sou muito fã dessa pegada de ficar contando dinheiro, moedinhas ou negócios aqui em RPGs de uma maneira geral. É uma parte que não me atrai muito. Mas aqui no VG, eu acho que existem possibilidades, como eu até comentei um pouco também no vídeo anterior, de você utilizar isso como uma forma de gerar ganchos de aventura ou de gerar situações que os jogadores, né, que os personagens vão ter que resolver. O comércio ele vai ser tipo ali o pano de fundo do negócio, mas no final das contas você vai utilizá-lo como, você narrador, né, ou felino, como eles chamam aqui no jogo, você vai utilizar essa ferramenta, né, o comércio, para gerar plots de aventura. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho de como é que funciona isso em termos de regra aqui no VG e como eu acho que isso pode potencializar o seu jogo nesse sentido de geração de plots de aventura. Então, para a gente começar a nossa viagem pelo mundo empresarial do VG, o primeiro tópico que o livro vai trazer aqui é a pesquisa de mercado. Como é que funciona isso? Se você faz parte de uma caravana que está querendo negociar algum bem ou alguns tipos, né, diferentes de bens e tudo mais, os personagens podem fazer o que o livro chama aqui de pesquisa de mercado, ou seja, fazer uma avaliação do preço dos produtos que ele tem, tá, no local onde eles estão e nas imediações, sem precisar se deslocar até lá. O que isso vai funcionar? Vai funcionar justamente para você saber onde é mais vantajoso você vender aquele bem específico, aquele bem em particular, aquele tipo de mercadoria, vamos chamar assim, né? E claro, você pode resolver isso na interpretação, mas como o VG ele usa muito a questão das tabelas e tem muitas coisas aleatórias e a maioria das bizarrices ou coisas estranhas que pode acontecer estão contidas justamente nas tabelas, o que o livro sugere? Se os jogadores fizerem uma interpretação bacana, fizerem um roleplay legal dessa pesquisa de mercado, você pode dar vantagem para eles nos testes, né, para descobrir essa questão de onde é mais vantajoso vender a mercadoria. Mas não abra mão desse teste, porque é justamente aqui, olha, nesta tabela, que você vai ter a resposta para isso, né? Então, só para citar alguns exemplos aqui, e aí eu vou tentar fazer o link com aquilo que eu falei no início, de você gerar um gancho de aventura, né? Olha só, uma das possibilidades aqui do teste, olha só, aqui, ó. Tem quem compre, mas ninguém está muito animado com isso. Ou seja, você vai envolver aí talvez uma maneira de você conseguir convencer aquele comprador que ele realmente precisa daquilo, uma oportunidade de mais interpretação, de mais roleplay, de um jogo mais social, vamos colocar dessa forma, né? Mas tem outras coisas também, olha só. Tem aqui, olha. Eles precisam aqui, onde você está, né? Mas daqui a 3 paradas vão pagar 4 vezes mais. Ou seja, se os personagens sabem que tantas paradas na frente eles vão vender a um preço melhor, o que eles vão fazer? Vão vender logo aqui? Vão se deslocar até lá para conseguir um preço melhor? Esse se deslocar até lá, 4 paradas à frente, como é o exemplo que eu dei aqui no livro, isso por si só já gera um monte de aventuras, né? Porque você vai ter que viajar até lá, aí sim, de fato, a caravana vai ter que se deslocar até lá, com todos os encontros, com todos os infortúnios, com todas as loucuras que podem acontecer no caminho. Então é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Apesar de novo, eu particularmente achar chato esse negócio de ficar contabilizando moedinhas e tudo mais, existem formas de você transformar isso em plot de aventura. Seguindo adiante, o livro vai tratar justamente, olha, do comprando e vendendo bens. Ou seja, quando chegar na hora ali do vamos ver, como é que você vai resolver isso? Como é que você vai conduzir essa negociação? Quanto os personagens ou a caravana vai lucrar com aquela negociação? De novo, a gente vai ter aqui o fator aleatório, né? As tabelas do VG. Mas via de regra, como é que vai funcionar isso aqui? O livro vai trazer uma regrinha simples de quanto você vai investir nessa negociação.
investir no sentido de tempo e dinheiro. Por quê? Porque você vai fazer uma reunião de negócios, você vai levar ali, e eu tô falando aqui reunião de negócios, tá? Mas entenda como quiser. Você vai levar o cara ali no pé sujo para tomar uma cerveja e é ali que vocês vão negociar, entendeu? Mas você vai investir tempo e alguma quantidade de dinheiro nessa reunião de negócios para você tentar fechar um acordo comercial com aquele parceiro. E aqui, o quanto você vai gastar de cada uma delas depende do tipo de negócio que você está procurando. Então o livro aqui dá um exemplo aqui de um revendedor, um atacadista ou um comerciante importante, né? E aí você vai fazer esse gasto aqui, né, vamos dizer, para organizar essa reunião de negócios e vai jogar um dado, vai fazer um teste justamente para saber qual é o resultado da reunião de negócios. E é aí que as coisas ficam interessantes. O livro vai trazer aqui uma tabela de acordos e barganhas, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, depois que você fizer a parte do roleplay, vamos dizer assim, né, e o investimento de tempo e dinheiro para organizar ali aquela reunião de negócios, você vai fazer um teste aqui nessa tabela para ver o que aconteceu, né? E essa tabela você vai jogar um D20, né, e você vai ter aqui duas colunas, o fator e a nota interessante. O fator é justamente para você descobrir quanto você ganhou nessa negociação, né? Você vai multiplicar ali o valor do bem que você está vendendo pelo fator aqui. E existe, claro, dependendo do resultado do teste, de você se dar mal na negociação, né? De você não conseguir vender, de você vender por um preço mais baixo e etc e tal. Então, isso tudo vai depender da sorte. E a nota interessante é o que vai acontecer na prática ali para você, de repente, costurar aquela cena. Então eu vou pegar alguns exemplos só para vocês terem ideia de como isso também pode gerar plots de aventura interessantes. Vamos imaginar aqui que você tire o pior resultado possível, que você tire 1, né? E só lembrando aqui, via de regra no VG, quanto menor o resultado do teste, pior, quanto maior, melhor, né? Então se você tirar 1, que é o pior possível, vamos ver o que acontece aqui. Primeiro, o fator é negativo, ou seja, você não vai conseguir vender o seu produto, a sua mercadoria. E qual é a nota interessante? Olha lá. Role um teste de resistência moderado. Sucesso. Uma série hilária de gafes termina com o herói sendo escorraçado da cidade. Falha. Tinha alguma coisa na bebida. O herói acorda algemado em um celeiro escuro ou outra situação equivalente. Ah não, você caiu nas mãos de um agiota ou alguma outra coisa louca assim. Então, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Apesar de ser uma coisa, em princípio, meio chata, essa questão do comércio, da maneira como ela é construída aqui no VG, ela gera situações interessantes que por si só já podem gerar uma outra aventura nova, né, dependendo do resultado. Vou pegar mais um exemplo aqui, olha lá. Se você tirar 13, acontece que eles não podem pagar com dinheiro de verdade, mas eles precisam dar vazão depressa a alguns itens aqui. Não que eles tenham roubado nada, assim, bem, talvez um pouco. Ou seja, você vai receber como pagamento ali da sua negociação bens roubados. Então pode ter alguém atrás desses bens, a polícia ou a milícia local, ou seja lá o que, quem faz quem representa a lei naquela região, pode estar atrás disso. O dono das coisas que foram roubadas pode estar atrás de vocês. Então percebe que é uma negociação, você está tratando ali de dinheiro, vamos dizer assim, mas isso também vai gerando novas possibilidades para o seu próprio jogo. E para a gente encerrar aqui, um exemplo mais positivo aqui. Olha só, se você tirar 20/20, né, que você tirar 20 no dado, joga de novo e tira outro 20. Você consegue vender a sua mercadoria por um fator 6, ou seja, você vai multiplicar o valor da unidade vezes 6. E o que isso significa? Eles vão descobrir uma hora ou outra, mas no momento está tudo bem. Ou seja, você negociou de alguma maneira extremamente vantajosa, enganou a galera. Mas uma hora eles vão perceber e podem vir atrás de você também. Ou podem avisar na próxima parada que vocês não são mercadores confiáveis. Tal. Então é esse tipo de coisa, esse tipo de proposta que a questão dos negócios traz aqui no VG. Ele tem a questão financeira de você saber se a sua caravana está dando lucro ou não, e isso vai ter um desdobramento em várias outras mecânicas que a gente comentou em vídeos anteriores, né? De questão de pagamento de salário dos ajudantes, né? Gastos com comida, com combustível para sua caravana, isso por si só também pode gerar outras necessidades de aventura ao longo do caminho, mas o que eu quero tentar mostrar para vocês é que está tudo misturado no sentido de tudo é uma oportunidade de gerar um gancho de aventura, uma side quest ou alguma coisa nesse sentido. Seguindo adiante, olha, o livro vai trazer aqui uma tabela com 30 bens de comércio das pradarias, olha só. Então tem aqui 30 possibilidades, 30 mercadorias que a sua caravana pode comerciar. E aqui você tem a oportunidade, claro, de sortear, se for o caso. E você vai ter aqui o nome do bem de comércio, uma descrição aproximada dele, qual é o uso, né, que geralmente as pessoas fazem, a fonte, ou seja, onde ele pode ser encontrado, e o custo por unidade aqui. Então, primeiro,
E você pode ter que se deslocar para um local específico atrás de um tipo específico de mercadoria que vale mais, por exemplo. Isso por si só já é uma aventura. Você vai fazer ali uma missão de exploração atrás de um tipo específico de mercadoria, por exemplo. Naquela tabela que eu falei anteriormente de encontros e barganhas, tem algumas possibilidades que é tipo assim: olha, os caras negociaram com vocês dessa vez, mas eles não vão negociar uma próxima esse mesmo tipo de mercadoria. Então, role na tabela dos 30 bens de comércio e veja outra mercadoria que eles podem estar interessados. Então, uma coisa vai se ligando à outra e você vai tendo ali, usando o comércio como pano de fundo, diversas possibilidades de aventura. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, eu vou pegar um bem aleatório aqui, sei lá. Sedas do arco-íris, está aqui. Para qual é a descrição? Um tecido que muda de cor, trançado pelos espectros sátrapas com fios sedosos de aranhas de cristal. Uso: ótimo para roupas que mudam de cor, ou camuflagem. Fonte: Palácio Espectral. O Palácio Espectral é a região onde isso pode ser encontrado, né? E o custo, olha só, 500 moedas, 500 dólares, seja lá o que você queira usar como moeda. Então, olha só, isso por si só já é uma aventura. Olha, é um bem que é bastante valioso. Então vamos viajar até esta região aqui, o Palácio Espectral, para conseguir. Pelo que está dizendo aqui na descrição, ele é feito, não sei o que, das sedas das aranhas de cristal e tal. Isso pode ser um tipo de antagonista que você vai encontrar lá. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra e com uma simples jogada aqui de dados para ver qual é a mercadoria que você vai atrás, você já tem um plot de aventura ali pronto. Avançando um pouco mais aqui no capítulo, o livro vai trazer, olha, rotas de comércio, o caminho da roça. Ou seja, se a gente está tratando aqui com uma caravana de comerciantes, é básico a gente supor que em algum momento os personagens podem tentar estabelecer uma rota de comércio, né? Uma rota fixa, vamos dizer assim. E claro, aí vai depender muito do interesse dos personagens, dos jogadores. Eles podem ficar indo e vindo nessa rota, nessa mesma rota, né? E auferindo os lucros ali e tal, e encontrando coisas pelo caminho. Mas existe a possibilidade também deles estabelecerem essa rota, deixarem alguns ajudantes ali, alguns integrantes da caravana cuidando daquela rota e seguirem novas aventuras. E aí como é que vai funcionar isso? Cada viagem que a rota faz vai representar um acréscimo de dinheiro para eles, mas também existe de novo uma possibilidade de aventura aí, porque o livro vai trazer 3 tipos de rota: as rotas seguras, as rotas lucrativas e as rotas agressivas. Claro que as rotas agressivas ou ilegais, elas tendem a gerar um lucro maior, mas como vocês podem estar imaginando, mais perigos. Então, o livro vai trazer, claro, aqui uma tabela, né, para você jogar e ver que tipo de acontecimento pode ocorrer em cada uma das rotas, dos tipos de rota. Ou seja, você pode jogar esse encontro aleatório, vamos dizer, quando os próprios personagens estiverem transitando, né, pela rota, ou eles podem já estar em outra aventura e de repente receberem a notícia de que o pessoal que eles deixaram cuidando da rota sofreram algum tipo de ataque, alguma coisa assim, e eles têm que voltar para restabelecer a rota. Então, de novo, é uma oportunidade de você usar essa questão do comércio para gerar aventuras. Então, para a gente fechar aqui essa parte do comércio, o livro vai trazer aqui uma seção que traz justamente obstáculos ao comércio, né? Um D12. Um D12 possibilidades, né, de coisas que podem atrapalhar a sua rota comercial ou a sua viagem. Vou ler um trechinho para vocês, depois a gente dá alguns exemplos. Olha lá. Burocratas, inspetores, funcionários de alfândega, monopolistas e outros imprestáveis do governo tentam tirar uma parte, digamos, 1/10 da carga ou dinheiro, em cada assentamento ao longo da viagem. Torne-os divertidos com a pequena tabela a seguir. Ou seja, então, são 12 possibilidades aqui, ou para você escolher ou para você sortear, de entraves administrativos, vamos chamar assim, para a sua caravana. E isso também por si só já pode gerar uma aventura. Você vai pagar o preço, ou de repente você tem alguma outra maneira de contornar esse problema. A pessoa que está causando, o NPC que está causando esse entrave, pode ter uma side quest para vocês. Enfim, aí vai da criatividade de cada um. Para a gente exemplificar aqui algumas coisas, olha só, tem os caminhos das ferramentas. A senhora das ferramentas, Netejet, cobra pedágio da estrada protegida por espíritos e fetiches. O caminho é realmente seguro. Evitar a estrada é ruim porque todos os outros malfeitores têm que ir para algum lugar. Ou seja, vai pagar o preço, vai usar a estrada segura ou não, está muito caro, vou seguir por outro caminho. Percebe? E outra aqui. Direitos de pasto de meio Neomade. O clã da Tangerina Sonhadora. Aqui, só um detalhe, eu não sei se mas eu acho bastante possível, uma homenagem aqui a um grupo musical chamado Tangerine Dreams, que fez a trilha sonora da Lenda. Não sei porquê, mas às vezes eu lembro essas referências obscuras, mas enfim, não sei se foi uma homenagem, mas me parece. Então esse clã clama as terras dessa parte da steppe como sendo suas. Eles não se importam que as caravanas atravessem, mas pedem uma contribuição voluntária
de 1/10 dos animais da caravana, ou 10 dinheiros por animal pelo pasto consumido. Ou seja, tem diversas dessas possibilidades aqui que vão representar entraves para a caravana avançar, e aí você joga para o grupo, para os personagens, como é que eles vão resolver com isso. Vão pegar o caminho mais fácil, que seria pagar o custo, ou vão tentar uma outra maneira ali para burlar esses entraves. Então, tudo no final das contas vai girar em torno de como você lida com as situações envolvendo o comércio. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo a nossa exploração aqui do UVG. Lembrando que, como a gente tem parceria com a Retropunk, se você curtiu o UVG ou qualquer outro livro da editora, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem uma dica para você pegar os livros com desconto, beleza? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seus comentários, sempre importante para a gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima.